Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que a Polícia Federal fez uma operação para investigar uma organização paralela que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência. O grupo tinha o objetivo de espionar ilegalmente políticos, juízes e adversários do governo de Jair Bolsonaro. Um dos alvos da PF foi o deputado Alexandre Ramagem. Segundo as investigações, quando ele era diretor da ABIN, ele usou a estrutura da agência para produzir provas e fazer serviços a favor da família Bolsonaro. O deputado nega. Na saúde, foi divulgada a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue. Ao todo, 521 municípios de 16 estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante para iniciar a vacinação em fevereiro. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão os primeiros a receber o imunizante Qdenga. E no esporte, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 e ampliou a sua vantagem como o maior vencedor da Copinha. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. E eu começo esse episódio contando para você que a Polícia Federal fez uma operação daquelas hoje grandiosas. O objetivo foi colher informações para investigar uma organização criminosa que se instalou na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. O grupo tinha o objetivo de monitorar ilegalmente políticos, juízes e adversários do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A espionagem desse grupo da ABIN, paralela, usava uma ferramenta de geolocalização chamada de First Mile, que monitorava aparelhos móveis sem autorização judicial. Os agentes da PF cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em Brasília, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E eu falei para você que a operação foi grandiosa porque um dos alvos da PF foi o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL. Ele foi diretor da ABIN na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, ele é muito aliado e próximo da família Bolsonaro. E também tiveram aí na mira da PF 7 policiais federais e 3 servidores da ABIN. Bom, agora eu vou contar para você todos os detalhes do esquema de espionagem ilegal feita por essa ABIN paralela. As investigações da PF mostram que o ex-diretor da ABIN, o deputado Alexandre Ramagem, usou a estrutura da agência para produzir provas e fazer serviços de contra-inteligência a favor da família Bolsonaro. E na decisão que autorizou essa operação desta quinta-feira, o ministro Alexandre de Moraes citou que policiais federais cedidos à ABIN agiram para interferir em diversas investigações para produzir provas favoráveis ao filho do ex-presidente Bolsonaro, Renan Bolsonaro. Na decisão, Alexandre de Moraes ainda cita que a ABIN elaborou um relatório para a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando ele era deputado estadual. A PF identificou que o coordenador do Centro de Inteligência Nacional fazia os relatórios para subsidiar os advogados do senador no caso das rachadinhas. E para a investigação, o órgão foi usado para finalidades alheias àquelas institucionais. Em entrevista à Globo News, o senador Flávio Bolsonaro negou as acusações da PF e disse que nunca recebeu o relatório da ABIN. Eu nunca pedi nada para a ABIN, nunca fui beneficiado por nada da ABIN. E, mais uma vez, a minha situação jurídica foi resolvida com teses que não tem absolutamente nada a ver com qualquer material que a ABIN pudesse produzir. Isso foi uma ilação, ela não tinha utilidade nenhuma para mim. Em outro esquema ilegal, consta que a ABIN paralela atuou para monitorar a promotora do Rio de Janeiro, que coordenou a força-tarefa das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. As investigações mostram ainda a tentativa da ABIN de associar os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes à organização criminosa PCC. Segundo a PF, também foi usada a estrutura da ABIN para monitorar o ministro da Educação, Camilo Santana, na época em que ele era governador do Ceará, inclusive com o uso de drones na casa dele. A Polícia Federal também revelou que a ABIN paralela espionou ilegalmente o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a deputada Joyce Hasselmann e o advogado lobista Roberto Bertoldo.
Em entrevista aqui à CBN, Rodrigo Maia criticou o fato de Ramagem ser pré-candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e disse que ele era a raposa cuidando do galinheiro. Me surpreende muito uma pessoa que desrespeitou a democracia, a Constituição e a Casa do Povo e usou o Estado para monitorar as pessoas. Ele hoje seja deputado e ainda queira ser prefeito do Rio, quer dizer, é a raposa cuidando do galinheiro na Câmara dos Deputados e é essa mesma pessoa pensando em usar o aparelho da prefeitura poderosa da cidade do Rio de Janeiro, certamente contra seus adversários. A PF ainda disse que possivelmente existe um conluio entre os investigados da operação, como Ramagem, com a atual gestão da ABIN, o que causou um prejuízo para a investigação, para os investigados e para a própria ABIN. E informou que a direção atual realizou ações que interferiram no bom andamento da investigação. A atual direção foi escolhida durante o governo Lula. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o caso não é banal e trata-se de um caso de corrupção. Nós temos que lembrar que vigora no Brasil uma Constituição que tem como um dos direitos fundamentais a privacidade. E há, em razão disso, uma série de instrumentos de preservação desse direito fundamental. Um deles é que, por exemplo, para haver invasão no que se refere a comunicações telefônicas, é preciso que haja um procedimento legal. Então ninguém, absolutamente ninguém, de qualquer que seja a instituição, tem apoio normativo, jurídico, para escolher arbitrariamente quem vai ser investigado, vai ser perquirido, vai ser analisado, vai ter a sua privacidade invadida. 7 policiais federais investigados no caso já foram formalmente afastados da corporação. Os agentes estavam cedidos para a ABIN durante o período de monitoramento ilegal com esse uso de software que é israelense. Já o deputado Ramagem já foi convidado a prestar um depoimento na Polícia Federal e isso deve acontecer nos próximos dias. Mas no começo da noite de hoje, Alexandre Ramagem deu uma entrevista para a Globo News e negou as informações da investigação da PF. Ele disse que nunca teve senha do sistema do programa First Mile. O que nós vemos é uma salada de narrativas, inclusive antigas e já superadas, colocadas para imputar negativamente, criminalmente, no nome da gente, sem qualquer conjunto probatório. Nós, da direção da Polícia Federal, os policiais federais que estavam comigo, nunca tivemos a utilização, execução, gestão ou senha desses sistemas. Logicamente, eu fiz amigos lá, tenho contato, mas não informação de investigações e nada que revele isso. Eu tenho os meus procedimentos na época da minha gestão que demonstra tudo que eu fiz. Na busca e apreensão, policiais apreenderam um notebook e um celular da ABIN com Ramagem. O deputado alegou na entrevista que os equipamentos são antigos, estão sem uso há mais de 3 anos e que ele não tem acesso à tecnologia da ABIN nem aos contatos. E ele disse que não devolveu esse computador por pensar que fossem da Polícia Federal, antigos, e que ele tem acesso à custódia e cautela desse equipamento. Claro que, politicamente, esse caso chamou a atenção e gerou uma treta entre o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que é o partido do Ramagem, e também com o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco. Após essa operação, Valdemar Costa Neto chegou a chamar Pacheco de frouxo e omisso por autorizar essa busca e apreensão no gabinete de Ramagem. Aí o Pacheco respondeu. Em uma rede social, ele disse ser difícil manter algum tipo de diálogo com quem faz da política um exercício para ampliar e obter ganhos com o fundo eleitoral. E Pacheco ainda fez um exposed. Ele disse que, publicamente, Valdemar Costa Neto defende o impeachment de ministros do Supremo para iludir os seus eleitores, mas nos bastidores, Valdemar Costa Neto passa pano quando tratam sobre esse tema.
Na saúde, uma boa notícia. O Ministério da Saúde divulgou hoje a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue. Ao todo, 521 municípios de 16 estados e o Distrito Federal vão receber o imunizante para iniciar a vacinação em fevereiro. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos serão os primeiros a receber o imunizante Qdenga. Segundo o Ministério da Saúde, esse grupo representa o maior número de hospitalização, atrás somente da população idosa, mas essa vacina, que é do laboratório japonês Takeda, não foi aprovada pela Anvisa para o público com mais de 60 anos. Segundo o governo, as cidades que serão priorizadas atendem critérios como ter mais de 100 mil habitantes e alta transmissão de dengue, cidades com maior número de casos em 2023 e 2024 e maior circulação do sorotipo 2. Goiás é o estado com o maior número de cidades que vão receber as vacinas, serão 134 cidades. Só que, por outro lado, os estados do Rio Grande do Sul e Mato Grosso não vão receber o imunizante por enquanto. De acordo com o Ministério da Saúde, neste momento é necessário priorizar regiões e um público por causa do estoque baixo da vacina. Esse ano está previsto o recebimento de 6,5 milhões de doses e para o ano que vem o governo espera receber 9 milhões de doses. Sobre o imunizante em si, o esquema vacinal com a Qdenga é composto por 2 doses com intervalo de 3 meses entre elas. E a expectativa do Ministério da Saúde é conseguir vacinar todo o público de 10 a 14 anos neste ano. Segundo a ministra da Saúde, Anísia Trindade, o impacto do imunizante na contenção dos casos de dengue não será visto de imediato. Vai ser um instrumento cujo impacto nós não vamos ver agora nesse curto prazo. É muito importante a gente ser bem sincero em relação a isso. Temos que usar, que bom que temos vacina, temos outra vacina candidata em breve, que é a vacina do Instituto Butantan. O Ministério da Saúde apoia essas iniciativas e, no caso da vacina Takeda, já com registro da Anvisa, lembrando que esse registro é só até 60 anos, então não pode, portanto, abranger a população idosa. Um alerta importante é que, neste momento, no Brasil, estão circulando os 4 sorotipos da dengue ao mesmo tempo, o que gera uma preocupação, porque se você pegou um sorotipo, você pode pegar o outro. E só nas 3 primeiras semanas deste ano foram registrados 120 mil casos da doença e 12 mortes. Inclusive, o governo do Distrito Federal decretou hoje estado de emergência na saúde pública por causa do risco de epidemia de dengue na capital federal. A medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do DF. E, na prática, o decreto autoriza o governo a tomar as medidas administrativas necessárias para conter a doença, em especial a compra de materiais e a contratação de serviços. O governo também está autorizado a contratar profissionais para combater a dengue. O último boletim da dengue no DF mostrou que até o dia 20 deste mês foram notificados 16 mil casos da doença, um aumento de 646% em relação ao mesmo período do ano passado. 3 mortes já foram registradas neste período. Outro assunto relacionado com a dengue é o clima. Chuvas nesse período do ano intensificam a proliferação da doença e o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, publicou hoje um alerta de tempestade para o estado de São Paulo e Rio de Janeiro, que é válido até amanhã de sexta-feira. As áreas afetadas no estado, segundo o Instituto, serão o Sul Fluminense e a região metropolitana do Rio. E esse alerta vale também para a região metropolitana de São Paulo, o Vale do Paraíba Paulista, o Litoral Sul Paulista e Baixadas. O INMET prevê uma chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, entre 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. E há um grande risco de alagamentos e transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas. Até amanhã desta sexta-feira,
O IMET alerta para o volume de chuva previsto em pontos do litoral e leste de São Paulo, onde os acumulados podem passar de 125 milímetros. Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer até o fim de semana entre a faixa litorânea e a encosta da Serra do Mar, especialmente entre o litoral norte de Santa Catarina e o litoral de São Paulo. Falando nisso, uma chuva torrencial caiu no litoral de São Paulo entre a noite de ontem e a madrugada de hoje e causou queda de barreiras na rodovia Mogi-Bertioga, que ao longo do dia ficou interditada em alguns pontos. No litoral norte, a cidade de São Sebastião permanece em alerta. A preocupação agora é com o risco de deslizamentos de terra causados pelas condições instáveis do solo, que está bem encharcado. A Defesa Civil emitiu um alerta no fim da noite de ontem, apontando a possibilidade de desmoronamentos. O comunicado também destaca que só nas últimas 72 horas choveu 150 milímetros, resultado que é acima do esperado. Em um vídeo que foi divulgado nas redes sociais, é possível ouvir a sirene tocando com a orientação para que os moradores se abriguem em locais seguros. A Defesa Civil informa: há risco de deslizamentos nessa área. Atenção, moradores. Essa foi a primeira vez que as sirenes foram acionadas desde a sua instalação em dezembro do ano passado. Moradores da Vila Açaí estão sendo orientados a se instalarem em escolas e pontos de abrigo definidos pela Defesa Civil. Lembrando que a Vila Açaí foi o cenário da tragédia em que 64 pessoas morreram no ano passado. Hoje, em entrevista ao jornal da CBN, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, explicou que obras de drenagem estão em andamento por todo o município por causa dos estragos da chuva em fevereiro do ano passado. E essas obras teriam colaborado com o rápido escoamento da água cerca de 1 hora após o momento mais forte das chuvas. Todos esses bairros estão com obras complexas de drenagem em andamento, em ritmo acelerado, ritmo emergencial, desde o ano passado. Obras de contenção, a instalação de telas de proteção, drenagem, e uma drenagem que avança não só, quem conhece bem a região, não só pela Vila Açaí, mas permeia também a Barra do Açaí com a conexão de uma outra drenagem da Baleia Verde. Mas a drenagem, graças a Deus, funcionou. Um gabinete de emergência foi montado nesta quinta-feira no Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do Estado, porque há riscos geológicos em áreas com maiores acumulados, principalmente na região do Vale do Ribeira, Baixada Santista e Litoral Norte. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Cada vez mais empresas do mundo todo reconhecem a importância da sigla ESG, que é traduzido para o português como meio ambiente, social e governança. É a integração de práticas ambientais e sociais nas operações, forçada por uma governança sólida, buscando sustentabilidade e responsabilidade corporativa. E considerar emissões de CO2, uso de recursos naturais e gestão de resíduos impacta positivamente a sociedade, promovendo inclusão, diversidade e relacionamentos sólidos. Além disso, enfatiza a ética, a transparência, avaliando a idoneidade dos setores administrativos e de gestão. A sigla surgiu em 2004 em um relatório elaborado por diversas instituições convidadas pelo secretário-geral da ONU, Kofi Annan, intitulado Quem se importa, ganha. Acompanhe os conteúdos do Banco BV no site bv.com.br ou siga o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, como a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho completou hoje 5 anos. Ao longo do dia, homenagens foram realizadas em diferentes partes do Brasil. Em Brumadinho, vítimas e parentes se reuniram no letreiro da cidade para uma série de homenagens que relembraram a tragédia. 270 pessoas morreram, sendo que 3 vítimas ainda não foram localizadas. O ato realizado nesta quinta-feira foi feito pela Avabrum, que é a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem.
Meio-dia e 28 minutos, o horário exato em que houve o rompimento, foi feito o toque de uma corneta, 1 minuto de silêncio e a execução de uma canção. Durante o ato também foram feitas homenagens às 270 vidas perdidas no rompimento da barragem, com chamada pelo nome de todas as vítimas e soltura de balões. A presidente da Associação dos Familiares de Vítimas, Andressa Rodrigues, perdeu o filho Bruno Rodrigues na tragédia. Ele era engenheiro da Vale. Durante o ato, ela lembrou que, apesar do sofrimento, as famílias se uniram e mantêm vínculos para buscar informações e se apoiar nesses anos de luto. A Vabrum nasceu de muita dor, de muito luto, mas também de muita força e esperança em prol de, inicialmente, fazer o encontro das pessoas que, naquele dia 25 de janeiro, não foram encontradas. Nós nos unimos com o propósito de buscar informações efetivas e nós estamos unidos, pelo amor às 272 joias, com a bandeira da justiça, pela responsabilização criminal, da memória, para que nunca se esqueça e para que esse crime não se repita. Uma cruz com o nome das pessoas que morreram foi exposta. Andressa Rodrigues falou também do sofrimento das famílias nos últimos anos e ainda fez uma chamada, lembrando que as joias, como são chamadas as vítimas que morreram, estão presentes. E essa cruz é a cruz que carrega o nome das 272 joias. Aqui estão todos e todas juntos, clamando a cruz que é o sinal de maior amor de Deus por nós. É a cruz que hoje carrega os nossos amores. 272 joias. 272 joias. 272 joias. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse que é necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e, principalmente, fiscalização e prevenção em projetos de mineração para não termos novas tragédias como Brumadinho. Em apoio à luta das vítimas e dos familiares do rompimento da barragem, 6 capitais ganharam na noite desta quarta-feira projeções artísticas relembrando o caso. Nesta quinta, 270 cruzes foram fincadas na esplanada dos ministérios em Brasília. Lembrando que 16 pessoas se tornaram réis na Justiça Federal, mas nenhuma foi julgada até agora. O processo está parado na Justiça Federal há mais de um ano. Outra tragédia que aconteceu em Minas foi o rompimento da barragem de Mariana. E hoje a Justiça determinou que as empresas Vale, Samarco e BHP paguem uma indenização de 47,6 bilhões de reais pelos danos morais coletivos por causa do rompimento da barragem. O caso é considerado a maior tragédia ambiental da história do país e causou 19 mortes e contaminou o Rio Doce. O juiz do caso enxergou violação de direitos humanos das comunidades atingidas e ainda decidiu que o valor ainda precisa ser corrigido com juros, considerando a data do rompimento, ou seja, 5 de novembro de 2015. Por isso, o número de 47,6 bilhões de reais vai aumentar substancialmente, vai precisar ser destinado a um fundo previsto por lei, administrado pelo governo federal, que vai ser usado exclusivamente nas áreas impactadas. Por outro lado, o juiz não aceitou o pedido de pagamentos de indenizações individuais por questões técnicas. Segundo a decisão, o pedido não trouxe elementos mínimos para identificar as categorias dos atingidos e quais danos essas categorias sofreram. Mudando completamente de assunto, eu vou te levar para o judiciário, porque nesta semana o Tribunal Superior Eleitoral está promovendo uma série de audiências públicas para receber de partidos, entidades da sociedade e cidadãos sugestões de ajustes nas regras eleitorais para a disputa municipal de outubro. Essas sugestões foram recolhidas pela relatora das instruções eleitorais de 2024, a ministra Carmen Lúcia, e serão analisadas pela equipe técnica do tribunal. A palavra final vai ser dada por todos os ministros do TSE durante um julgamento. E hoje, durante a audiência pública, a cantora e a compositora Marisa Monte participou como cidadã e pediu ao TSE que adote uma regra que torne possível a artistas proibir o uso de suas obras por candidatos durante as eleições. É bastante comum que candidatos usem paródias de músicas famosas como jingle de campanha, mas para a cantora, isso é uma tortura.
Então, eu, por exemplo, poderia passar por uma situação de um candidato que eu não tenho a menor afinidade conceitual nem de valores, pegar uma música minha, travesti-la de paródia para que pudesse utilizá-la numa campanha, numa propaganda. E isso, para mim, é uma tortura moral, psicológica, e eu venho aqui expressar essa preocupação da classe. E minha nossa sugestão é que seja direito do autor impedir que a sua obra seja utilizada através de paródia e jingles, em jingles eleitorais, assegurando assim o direito do criador, que também é um eleitor, de ter a sua obra e sua imagem associada compulsoriamente a candidatos, campanhas, partidos, ideologias. Na próxima eleição, por exemplo, serão 500 mil candidatos, e vocês imaginam o tamanho do risco que isso representa moralmente para uma classe que hoje se vê muito preocupada com essa questão. Na economia, no mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em alta de 0,28% aos 128.168 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia de hoje em baixa de 0,19%, cotado a R$ 4,922. Já o euro encerrou o dia de hoje em baixa de 0,68%, cotado a R$ 5,333. Do Kaique, que gol nesse jogo final da Copinha, uma bomba, torcedor delira aqui fazendo a festa, finalzinho no jogo, Timão marca. E no esporte, no dia do aniversário de São Paulo, hoje teve a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, e com o gol de Kaique aos 39 minutos do segundo tempo, o Corinthians venceu o Cruzeiro por 1-0 e ampliou a sua vantagem como o maior vencedor da Copinha. E com o título conquistado nesta quinta-feira, o Timão chegou a 11 taças da competição Sub-20. Agora são 6 a mais do que o Internacional e Fluminense, que dividem o segundo lugar com 5 títulos. São Paulo e Flamengo aparecem logo abaixo com 4. O Timão quebrou hoje também um jejum de 5 anos sem vencer a Copinha. O último título havia sido em 2017. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. E eu vou indo nessa hoje ao som de Marisa Monte, porque ela entrou no noticiário de forma inusitada, mas como sempre foi relevante. E ao som da música Feliz, Alegre e Forte que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e os trabalhos técnicos do Adriano Bernardino, o Dri. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter. No Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a querida Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais! O estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre, forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.